Ele creu, e quando ele creu, ele recebeu o perdão de Deus, e já veio logo o resultado. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nós, como filhos de Deus, como justos, nós estaremos no paraíso, porque Jesus disse: eu vou preparar morada. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então não importa a dor que tu esteja sentindo, mas lembre, regozije, coloca na tua mente, no teu coração, planta essa semente, que a dor vai passar, e depois dessa vida não é o fim, é o paraíso. No paraíso jamais terá dor, sofrimento, acabará tudo, é o ponto final, e só terá alegria. Nós estaremos lá na presença de Deus, no trono branco, cantando santo, santo, santo. E como é bom quando nós estamos louvando o Senhor, a gente se liberta, a gente é uma sensação de êxtase maravilhosa, uma sensação de agradável. Então fixe o teu olhar não para as coisas desse mundo, não para a situação que tu está vivendo, porque a dor ela cega, a dor ela aprisiona, e nós temos a escolha dentro de nós. Quando vêm as emoções que estão através da dor, a raiva, a vontade de julgar, a vontade de criticar, e também tem aquela sensação, uma das emoções que a dor causa é de nós examinarmos a nossa vida, de nós retratarmos perante de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que num leito de morte, ali na dor, ela começa a refletir e ela se retrata com Deus. Esse momento aqui de dor para esses dois homens, um foi retratado. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus é Deus. Amém? Glórias ao Senhor. E na nossa vida, nossas atitudes têm mostrado de quem somos filhos? Aqui nós vimos que um continuou sendo filho de quem ele era, filho do diabo, mau. E o outro, por mais que as atitudes eram más, mas ele tinha no coração dele a bondade, porque ele reconheceu que Jesus era bom. Então nós temos que seguir os ensinamentos e exemplos que a palavra nos ensina, lembrando sempre de que Deus sabe todas as coisas e Ele tem um plano para nós. Ele não vai nos livrar da dor, Ele não vai nos livrar do sofrimento, como Ele não livrou, né, da fornalha, mas Ele estava lá na fornalha. No momento de nossa dor, Ele não vai nos abandonar, Ele vai estar ali junto conosco. Ele vai estar ali para nos carregar, para nos consolar e para nos animar. E lembrando sempre, o paraíso. O paraíso, que é um lugar que é a morada que Deus vai preparar. Por mais que nós olhamos, quando a gente sai por aí, que vê aquelas casas bonitas, aquelas mansões, aqueles prédios maravilhosos, nós não conseguimos entender o que Deus está preparando para nós. Que não é nada disso que tem aqui na terra. É muito melhor. É um lugar onde a nossa dor vai acabar, nosso sofrimento vai ter só alegria, porque nós vamos estar na presença do nosso Deus, com Jesus sentado à direita de Deus Pai. A nossa vida, a nossa situação, o nosso andar, tudo está em nós, é a escolha que nós vamos fazer. Os caminhos estão ali postos, as portas estão ali, uma do lado da outra. A porta estreita, que o caminho é difícil, mas tem a ajuda do Senhor, e tem a porta larga. O caminho é espaçoso, mas é cheio de perdição, e que nos leva para o inferno, essa porta. Mas a porta estreita, ela nos leva para o paraíso. Jesus já entrou, já passou por essa porta, e Ele quer agora que nós passamos, porque quando nós atravessarmos ela, nós encontramos os pastos verdejantes. Nós encontramos ali a mesa posta, para que nós venhamos nos alimentar e nunca mais ter fome. Esse homem, ele creu e foi o primeiro a chegar no paraíso, como Jesus tinha prometido. E o outro, quando ele ficou pela dor, ele criticou, ele julgou, ele cobrou de Jesus. Não que se você já cobrou alguma vez, porque eu já cobrei de Deus, e depois, claro, eu me retratei, pedi perdão para Deus. Mas não podemos fazer da nossa vida uma constância cobrança de Deus. Mas nós temos que
aceitar as situações, sabendo que Deus está conosco. E a situação que nós passarmos vai ser para nós crescermos. Porque a lição, a resposta está na palavra dos nossos olhos. E nós que negligenciamos, nós que deixamos, nós que colocamos ao lado. Quantas vezes nós acreditamos numa pessoa que vem nos falar de uma situação? Por exemplo, acontece um acidente ali, a pessoa vem nos contar, nós acreditamos. Depois ligamos a televisão ou vamos ler um jornal, era completamente diferente. Nós não duvidamos quando a pessoa nos contou, porque ela disse que ela viu. E quando nós lemos a palavra, e quando nós vimos aquilo que Deus já fez na nossa vida, por que muitas vezes nós questionamos? Por que muitas vezes quando o irmão vem contar um testemunho de bênção, nós já colocamos a dúvida? Ou, mas será que é bem assim? Será que é assim mesmo? Não é assim que muitas vezes acontece? Esse homem aqui, ele não duvidou de nenhuma maneira de Jesus. Ele podia ter acreditado e se juntado ao amigo dele para estar cobrando de Jesus, para estar criticando, usando os seus últimos suspiros ali para cobrar de Jesus, para criticar Jesus. Mas não, ele creu. E ele teve a resposta, o paraíso. Eu creio que naquele instante ali, até a dor já se tornou prazerosa, porque ele já não estava mais vivenciando aquele momento, ele já estava pensando no paraíso. Nós precisamos pensar no paraíso, no que Jesus fez na cruz. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Ele não disse em nenhum momento da palavra dele: eu vou tirar vocês daqui, vai acabar os problemas com moradia, vai acabar os problemas com dinheiro. Não. Nós temos esses problemas, temos essas dificuldades, mas o Senhor abre as portas, o Senhor está nos ajudando, o Senhor está suprindo em nossas vidas. Um dia ele disse para os seus discípulos: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com tanta beleza como os lírios. Olha os passarinhos do céu, eles não plantam, eles não têm celeiros, eles não guardam, mas nenhum passarinho morre de fome. A gente não vê nenhum passarinho voando, caiu. Aí vão estudar, o passarinho morreu de extrema fome. Não tem, porque sempre tem um alimento. Deus cuida. Imagina eu e você, que fomos feitos à semelhança, à imagem e semelhança desse Deus. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer comer caviar. E nós temos que nos contentar com o que vier, porque muitas vezes não é o caviar que vai nos alimentar naquele instante. Tem tantos alimentos baratos, né, que nós comemos e vai fazer bem para a nossa saúde. E nós precisamos estar também cuidando da nossa saúde, porque muitas vezes uma enfermidade, uma situação, foi nós mesmos que provocamos. Até mesmo uma briga familiar, ou uma briga com irmãos, né, uma briga com vizinhos, uma dificuldade financeira, foi nós que gastamos demais e não cuidamos. Ou foi nós que projetamos aquilo, que nos alimentamos mais, que vivemos uma vida, né, desregrada, nos alimentando errado, e depois vai chegar um tempo que vai estourar na saúde. Então precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Para quê? Para que nós possamos desfrutar de uma velhice saudável. Graças a Deus que Ele nos trouxe para morar para cá, num lugar onde o ar é puro, né? Onde a vida é mais saudável. Quantas pessoas estão vindo para cá depois que se aposentam, outras ainda não se aposentaram, mas estão migrando para cá para ter uma vida mais saudável. E Deus já nos permitiu que estejamos aqui, né? Nós precisamos desfrutar e viver mais saudavelmente. E eu lembro que também numa situação de briga, né, tem um ditado onde um não quer, dois não brigam. E nós sempre queremos brigar pela nossa razão. Também a pessoa que está sempre brigando, ela vai acabando excluindo as pessoas da sua volta e acaba ficando sozinha. Não foi Deus que permitiu que ela ficasse sozinha, foi ela que tirou. Então foi uma escolha errada. E a Bíblia nos diz que nós devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou, como Jesus nos amou e morreu por nós. Se Ele tivesse olhado nossos pecados, nossos erros, né? Mas ele olhou e amou. Ele disse: não, eles podem ser diferentes, eu vou perdoá-los. E quantas vezes nós não perdoamos
as pessoas à nossa volta. Nós queremos brigar pela nossa razão.